está caminhando diretamente rumo ao céu. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela é de suma importância para as nossas vidas. Na escola bíblica dominical está sendo estudado exatamente acerca da palavra. E sem ela, nenhum cristão, ninguém que se diga cristão pode dizer: eu sou autossuficiente, eu não preciso dela. E todas as vezes, todos os dias que nós lemos a mesma palavra, nós vemos que ela é nova, que ela se renova e ela nos fortalece cada vez mais, porque ela é poderosa. Porque a palavra, ela é o próprio Cristo. Quando nós vemos lá em Gênesis, um dos maiores pregadores que já existiu aqui na terra, que foi Noé, um grande missionário, ele recebeu a revelação divina da parte de Deus, exatamente dizendo: olha, Noé, constrói uma arca, que eu vou destruir tudo aquilo que eu fiz. Mas eu não quero somente que você construa essa arca, mas que também, quando você tiver um tempo, pregue a minha palavra. Pregue a palavra do arrependimento. E naquele tempo, Noé, ele não tinha uma Bíblia. Podemos até dizer que ele não tinha aqueles rolos, pergaminhos. Ele não tinha nada físico que pudesse dizer: olha, está aqui escrito em tal livro, no versículo tal. Não. Mas o próprio Deus o revelou a sua palavra para pregar ao povo. E a palavra era: arrependei-vos, pois Deus enviará sobre a terra um dilúvio. Arrependei-vos, pois Deus vai destruir tudo o que há nesta terra. E a partir de então nós vemos vários pregadores que Deus tem levantado no Velho Testamento. Quando nós chegamos nos profetas maiores, vemos a história de Jeremias, de Ezequiel, de Isaías. E são pregadores ou profetas que Deus levantou numa geração tão corrompida, numa geração que não estava nem aí para as coisas de Deus, numa geração que vivia na idolatria, um dos maiores pecados que o povo de Deus cometeu naquele tempo. Era um povo que não se importavam mais com as coisas sagradas, viviam uma mera religiosidade, de apenas irem aos templos, fazerem as suas orações diárias, e por aí eles achavam que estavam totalmente suficientes. Eles não tinham aquela intimidade. Hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, estava estudando juntamente com os adolescentes acerca do tema da lição Errando o Alvo, quando fala lá no Jardim do Éden que Adão e Eva pecaram contra Deus. E essa tarde, orando, eu falava: Deus, muitas das vezes a gente fala tão naturalmente que naquele tempo havia uma intimidade tão grande entre o Deus e o homem. A gente fala tão naturalmente que naquele tempo, no jardim, Deus descia do seu trono, o próprio Deus se levantava do seu trono e ia conversar diretamente com o homem. A gente fala tão naturalmente como se fosse uma coisa assim, tão simples. Mas nós não percebemos que é uma coisa tão séria, tão importante que nós temos que ter nesse momento que nós estamos vivendo, que é intimidade com o Pai. E Deus levantou e tem levantado vários pregadores. E quando nós vemos a história de Isaías, Deus levantou e disse: olha, você vai pregar essa palavra aqui. A Jeremias, ele também você vai pregar essa palavra aqui de destruição, de cativeiro, de prisão, de castigo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. O povo, eles não vão dar ouvidos a vocês. E olha que a mensagem não era para o mundo, não era para as pessoas que estavam lá fora, era para as pessoas que estavam dentro da igreja, era para o próprio povo de Deus.
E a mensagem continuava a mesma, dizendo o quê? Arrependei-vos dos seus pecados. Isaías, como um profeta messiânico, antes no capítulo 52, ele vai relatar a aparição, as dores e a glória do Messias. Desde o início do livro de Isaías, ele vem falando acerca do Messias, daquele que haveria de vir para libertar o povo. Aquele que haveria de vir para salvar o povo, para reinar sobre as nações. E Isaías continuava profetizando, profetizando, profetizando. E o povo, olha, com os ouvidos tapados, não davam importância. Quando nós vemos lá, a partir de Mateus, quando Jesus chega diante do povo, e antes de Jesus veio João Batista, e a mensagem continuava a mesma: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Jesus veio, depois de João Batista, e continuava dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O ministério de Jesus foi curto, ao nosso ver. Mas o próprio João falou que não existiriam livros para escrever a quantidade de milagres, de coisas maravilhosas que Jesus fez aqui nessa terra. Mas voltando para o versículo que nós lemos, há uma pergunta que traz um impacto muito forte para as nossas vidas. Isaías dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? Falamos de Noé, começou a pregar. Quem foi que deu crédito à pregação de Noé? Mas ele conseguiu salvar a sua família. Nós vemos Jeremias, Ezequiel, Isaías e tantos outros profetas. Quem foi que deu crédito à pregação deles? Nós vemos João Batista. Quem deu crédito à pregação de João Batista? Foi colocado na prisão e ali foi morto, cortado o pescoço. Nós vemos que Jesus chegou, mas quem foi que deu crédito à pregação de Jesus? Quem foi que se importou com aquilo que estavam pregando os profetas? Quem foi que parou um momento e disse: realmente eu vou convocar o povo e dizer que Isaías tem razão, nós devemos voltar para o Senhor enquanto é tempo. A palavra vai a uma pergunta muito interessante, que diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? E quando nós vemos, principalmente quando nós entramos nas redes sociais, nós vemos tantas pessoas com o título lá de pregador, tantas pessoas fazendo vídeos dizendo até mesmo tantas heresias. Não sei se você já parou para pensar e perguntar, mas como é que a palavra vai dizer, como ouvirão se não há quem pregue, se existe tanto evangelista, tanto pastor, tanto pregador hoje em dia? Antes de sair de casa, eu estava assistindo um vídeo onde o pastor estava pregando mais ou menos assim, dizendo: olha, todas as vezes que você for orar, dizendo: Senhor, levanta missionários, levanta pregadores, Deus pode até dizer: eu vou levantar, mas primeiro eu vou levantar você. Por que é que nós pedimos tanto para Deus fazer uma coisa através de outras pessoas e não nos prontificamos primeiramente para Deus fazer através de nós? No capítulo 6 de Isaías, depois que Isaías teve a visão que viu o Senhor perguntou: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías, certamente podemos até imaginar que ele se jogou e disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.
E mesmo que fosse uma palavra dura, uma palavra de cativeiro, uma palavra que o povo viesse a ser confrontado diariamente, ele diz: Senhor, eis-me aqui. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Tantas pessoas pregando nesses últimos dias. Mas quem está se importando com as pregações que estão sendo pregadas hoje? Nós vemos tantas pessoas dizendo: eu vou sair dessa igreja porque aqui não prega aquilo que eu gosto de ouvir. Eu vou sair desse lugar porque aqui não prega do jeito que eu gosto. Eu vou para aquela outra ali que se encaixa exatamente naquilo que eu quero, naquilo que eu estou vivendo, naquilo que meu coração deseja. É o homem que transforma a palavra ou é a palavra que transforma o homem? Paulo vai dizer que quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas, nós nos transformamos em novas criaturas. As coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo. Nós não devemos viver nas coisas do passado. E todas as vezes que eu leio esse versículo, quem deu crédito à nossa pregação é exatamente muitas pessoas, até mesmo dentro das próprias igrejas, dizendo: eu não suporto mais ouvir tanta verdade, eu vou para aquela igreja ali, que lá meu ego é amaciado, eu sou massageado, eu me sinto tão bem, tão mais seguro e tudo mais. São pessoas procurando pregadores que digam: ei, você pode viver do jeito que você está querendo. São pessoas que estão procurando pregadores que digam: ei, não tem nada não, isso não é pecado não, pode viver desse jeito aí. São pessoas que estão querendo ouvir palavras que digam: ei, você é um coitadinho, você é o centro de Deus, você é o centro das atenções, você é o centro do universo. São pessoas em busca dessas palavras. Mas quem era que estava dando ouvidos quando João Batista chamava raça de víboras? Quem era que estava dando ouvido quando Isaías estava dizendo: ei, vocês vão ser levados ao cativeiro babilônico? Quem estava dando ouvidos quando Jeremias estava dizendo: ei, se arrependam, porque Deus mandou dizer a vocês que vocês vão ser levados como escravos. Babilônia vai vir aqui, vai destruir tudo. Não vai ficar pedra sobre pedra. Quem era que estava dando ouvidos a essas palavras? No capítulo 52, no versículo 7, vai dizer: quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Você por muitas das vezes pode ter sido desmotivado a pregar a palavra. Você por muitas das vezes dizia: mas eu pregava nas praças, eu pregava nos ônibus, eu pregava nos mercados, mas ninguém dava ouvidos, ninguém dava importância. Eu me cansei, eu desmotivei, por quê? Porque ninguém aceitava Cristo como Salvador. Paulo vai nos ensinar uma coisa muito maravilhosa acerca disso, dizendo: olha, não é mais ou tão importante aquele que planta ou aquele que colhe, mas sim Cristo ou Deus que dá o crescimento àquilo que foi plantado. Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos, e infelizmente nós vemos e balançamos muitas das vezes a nossa cabeça dizendo: não tem mais jeito, acabou. Muitos estão querendo ou estão vivendo na perdição e daí vão para o inferno. E muitas das vezes nós olhamos e dizemos: eu vou pregar para aquela pessoa, eu vou pregar naquele lugar, vou nada. Ali ninguém vai me escutar, ali ninguém vai me ouvir. E nessa noite Deus fala aos nossos corações dizendo: continue a pregar, continue a cantar,
Continue a fazer aquilo que você faz e aquilo que você fazia e parou ou se desmotivou em fazer. Quando nós olhamos para o mundo, nós perguntamos quem é que está dando crédito à pregação que nós estamos pregando. Quem está dando importância para aquilo que nós estamos falando. Cada vez mais que nós pregamos, mais o mundo padece, mais o mundo quer pecar, e pecar, e pecar, e pecar. Quem é que dá crédito à pregação de arrependimento de pecados? Quem é que está dando crédito ou importância à pregação falando acerca da volta de Jesus Cristo? Mas nós, como igrejas do Senhor, devemos continuar dizendo: arrependei-vos porque Jesus está voltando. Arrependei-vos porque Jesus está voltando. Arrependei-vos porque Jesus está voltando. Nós não podemos retroceder. Quantos dos nossos irmãos morreram nas arenas? Eram colocados lá para uma plateia muito grande, como se fosse algo de animar o povo, animar a plateia, aqueles que estavam assistindo. Quantos dos discípulos, apóstolos, morreram pregando essa palavra? O primeiro mártir, que foi Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu. Ele não olhou para os homens, mas ele olhou para o céu e disse: eis que eu estou vendo os céus abertos e um semelhante ao Filho do Homem que está à destra de Deus. Ele não se importou se os homens tivessem dado importância ou não à mensagem. Ele apenas queria pregar a palavra. Ele não se importou com o que o Sinédrio falou, ou com que aqueles que estavam julgando ou querendo lhe julgar. Ele apenas dizia: eu quero é pregar a palavra. Quando nós vemos a história de Jonathan Edwards, que tem um dos maiores sermões, que é pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele pregando aqui para uma multidão, e a multidão dentro do templo se agarrando nas paredes ou nas colunas. Por quê? Porque eles diziam, parecia que quando ele pregava, parecia um abismo aberto, e nós estávamos com medo de morrer, de cair ali e morrer no fogo eterno. Por quê? Porque é a palavra que confronta, e essa palavra que confronta é essa palavra que liberta, é a verdade que liberta a vida da pessoa, é a palavra que transforma a vida de um mais vil pecador em uma nova criatura. Essa é a palavra. O mundo queira ou não queira, nós devemos continuar pregando essa palavra. As pessoas podem tapar os seus ouvidos, as pessoas podem lhe cuspir, as pessoas podem lhe apedrejar, mas você vai continuar dizendo: eu vou continuar pregando a palavra que liberta, porque é essa palavra que veio, se encarnou, transformou-se em homem, foi pendurado na cruz do Calvário, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e nós temos a revelação através das Escrituras Sagradas, através do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que nos dá ousadia, que nos dá coragem, que nos dá força, que pode vir o que vier, nós vamos dizer: ei, você pode não dar crédito à palavra, mas que Jesus está voltando, Ele está voltando. Você pode não dar importância àquilo que eu estou pregando, mas que você deve se arrepender, você deve. Ei, você pode não se importar de jeito nenhum com aquilo que eu prego, mas que você precisa reconhecer a Cristo como Salvador de sua vida, você precisa. Aleluias. Quem deu crédito à mensagem? Quem está dando crédito à nossa mensagem? Quem está se importando? E o mundo está perecendo. Muitos estão confiando assim, como o salmista ele vai dizer: uns confiam em carros, outros em cavalos. É isso que o mundo está fazendo, confiando nas suas próprias forças. Mas o salmista diz: ei, mas eu e nós faremos menção do nome do Senhor que fez os céus e a terra. Você estaria disposto a morrer por causa dessa palavra?
Você estaria disposto a doar a sua vida em prol desta palavra? Quando o mundo olha, quando nós vemos aí a nossa irmã, aqui da nossa igreja, do nosso campo e alguns outros que já foram participar dessa escola de missões, alguns do mundo podem olhar e dizer: para que isso? Para que sair da sua casa onde poderia estar usufruindo de férias, curtindo, mas está lá confinado dentro de um lugar para aprender mais da palavra de Deus? Eles podem até falar isso, mas eles não sabem o poder que há na palavra de Deus. Eles não sabem que dentro de cada um de nós queima um fogo do Espírito Santo, arde e inflama em nossos corações, em favor de almas que estão clamando, almas que estão perecendo, almas que estão caminhando um rumo ao inferno, e nós precisamos resgatar, dizer: ei, o caminho não é este, o caminho é este que leva até Deus. Quem é? É Jesus Cristo. Muitos desse mundo dizem: qualquer caminho leva a Deus, ou todos os caminhos levam a Deus, mas nós conhecemos através da palavra, e somente a palavra que nos ensina, o próprio Cristo falando: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for por mim. O mundo pode dizer qualquer coisa que for, nós não devemos desmotivar ou nos desmotivar por causa de palavras alheias, por causa de palavras de terceiros. Não, porque maior é aquele que nos chamou para fazer a sua obra. Ei, Cristo disse aos discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas crê não crê já está condenado. E Jesus mesmo falou: eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e em escorpiões. Se vocês beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Colocarão as mãos sobre os endemoniados e eles serão libertos. Por quê? Porque é a palavra que estará com vocês. Aí no último versículo lá de Marcos vai dizer: e o Espírito Santo, ou o Senhor, estava sempre com eles quando estavam caminhando. Era eles pregando e o Espírito Santo batizando. Era eles pregando e o Espírito Santo salvando. Era eles pregando e o Espírito Santo curando. Era eles pregando e o Espírito Santo fazendo a obra. Porque nós não precisamos de político, nós não precisamos de governo desta terra, nós não precisamos de outra pessoa aqui nesta terra. Nós precisamos apenas da palavra de Deus, a palavra que liberta, a palavra que está ao seu alcance. Então todas as vezes que você disser: eu vou parar de pregar, lembre-se dessa palavra. Ei, todas as vezes que você parar ou querer ou se desmotivar em pregar a palavra, lembre-se daquilo que Jesus pediu, daquilo que Jesus ordenou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Enquanto nós estamos aqui, há muitos cristãos que precisam das nossas ajudas, das nossas orações. Enquanto nós estamos aqui reunidos ouvindo esta palavra, há muitos missionários lá do outro lado do mundo que precisavam ou que precisam ou que queriam ter a oportunidade de estar aqui ou em qualquer outro lugar reunido com várias e milhares de pessoas pregando esta mesma palavra, mas eles não podem. Mas aonde nossos pés não podem chegar, os nossos joelhos dobrados em orações podem chegar dizendo: Senhor, Senhor, visita aquele missionário. Eu não conheço, eu não sei onde é que tem um, mas visita lá onde ele está. Dá coragem, dá ânimo, dá forças. Por quê? Porque diariamente o inimigo quer tragar a vida dele, diariamente o inimigo quer tirar a vida dele e da sua família, diariamente o
o inimigo queira acabar, mas todas as vezes que o inimigo matou um, Deus levantou 100. Todas as vezes que o inimigo matou 100, Deus levantou mais 1000. E todas as vezes, isso me faz lembrar até mesmo do profeta Elias, onde ele diz: Senhor, eu quero é morrer. Por quê? Porque eu estou sozinho. E Deus fala com ele e diz: ei, Elias, te acalma, porque eu guardei para mim 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Eu guardei, o remanescente ainda existe. Ainda há aqueles que têm sede, que têm fome de pregar a minha palavra, que têm compromisso com o meu evangelho. Enquanto muitos podem pregar aí tantas heresias, se aprofunde em conhecer a palavra de Deus, crescer em graça e conhecimento, para pregar a verdade do evangelho, a verdade que esse mundo necessita para ser salvo, a verdade que esse mundo necessita para ser liberto. E é essa palavra que nos conduzirá até a eternidade com Cristo. Peço à igreja que se coloque de pé. Deus, Ele é o dono da obra. Disso nós não temos dúvida alguma. E enquanto muitos podem nos chamar de loucos, podem nos chamar de alienados, de outras coisas qualquer, nós continuaremos a dizer: eu vou continuar pregando esta palavra. Pode custar a minha vida, pode custar a minha família, pode custar o que custar. Enquanto nós tivermos liberdade, nós devemos continuar anunciando a Jesus Cristo a todas as nações. A esperança que o mundo tanto procura, a verdade que o mundo tanto procura, você tem ao seu alcance. Compartilhe com alguém. Amado Deus, querido Pai que estás nos céus, Deus, o Senhor nos ensina diariamente que a obra é tua, é o Senhor quem chama, é o Senhor quem envia. E o Senhor se responsabiliza por tudo quanto acontece. Ó Deus, o nosso dever é apenas confiar em Ti. Ó Deus, e neste momento a Tua igreja, aqueles que estão assistindo, ó Deus, este culto. Ó Deus, eu não sei o que se passa no seu coração, na sua mente para este ano de 2022. Mas, ó Deus, eu não sei também, ó Deus, qual o sentimento que cada um tem na preocupação do Teu reino. Mas, ó Deus, eu te peço, levanta cada um de nós para pregar a Tua palavra. Ó Deus, eu rogo a Ti, assim como Jesus Cristo pediu, roguem ao Pai que envie trabalhadores para a seara, pois a seara está pronta, mas poucos são os trabalhadores. E antes de nós, Senhor Deus, te pedimos que o Senhor levante trabalhadores, levante a nós. Que nós venhamos nos prontificar em dizer, assim como Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim. Que o Teu Espírito Santo venha pairar sobre cada vida nesta noite, ó Deus. Enche-os da Tua graça, do Teu poder. Ó Deus, enche-os de ousadia, Senhor, para pregarem a Tua palavra. A tempo e fora de tempo. E aconteça o que acontecer, ó Deus. Venhamos nos lembrar, foi o Senhor quem nos mandou. Então o Senhor se responsabiliza por tudo que nos aconteceu. E assim, ó Deus, como aconteceu com Estevão, se acontecer de nós chegarmos a morrer, que nós venhamos olhar para a glória e dizer: Senhor, recebe o meu espírito nas Tuas mãos e faz a Tua vontade, o Teu querer, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra. É o que nós pedimos e já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.